Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao bloco 7 da nossa disciplina Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Meu nome é Ninon Rose Jardim, como vocês já sabem, e nesse bloco nós vamos estar falando dos cálculos de área, né, e formas geométricas, tá bom? Lembrando, né, que essa aula tem todos os direitos autorais reservados ao curso ITED. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar hoje, nesse bloco, o capítulo 4, tá? Que é o último capítulo da nossa disciplina. Tá? Eu vou compartilhar com vocês os slides para que vocês possam acompanhar e junto com o material de vocês. Basicamente, tudo que está no slide vocês vão encontrar no material de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar, como eu disse, de figuras geométricas e cálculo de áreas, tá? Esse bloco, como o próximo bloco, a gente vai estar falando do capítulo 4. A área de uma figura, o que é? É um número, né, associado à sua superfície, que exprime a relação existente entre esta superfície e a superfície de um quadrado de um lado unitário. Tá? Dizemos que duas superfícies são equivalentes quando possuem a mesma área. O perímetro de uma figura é a soma de todos os lados dessa figura, tá? Então, isso é importante a gente saber, porque são duas coisas que a gente trabalha muito na área da arquitetura e da construção civil, que é o cálculo de área, né? Porque a gente precisa saber, às vezes, o metro quadrado construído, o metro quadrado de cada ambiente, tá? E o perímetro é exatamente a somatória de todos os lados daquela figura geométrica, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, a gente vai trazer primeiro a figura geométrica mais conhecida, que é o quadrado, né? Então, o quadrado ele é um quadrilátero, tá? Que tem todos os lados iguais, tá? E um ângulo reto, os ângulos internos retos, né? Então, todos os ângulos de 90 graus. Tá? Então, o lado A é igual ao lado B, tá? E como é que a gente calcula a área do quadrado? Tá? A área do quadrado é o A, que é o lado, ao quadrado. Tá? Então, se eu tenho aqui 2 e aqui 2, vai ser 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Tá bom? Desculpa. E o perímetro do quadrado, como é calculado? Então, o perímetro é a somatória, como a gente viu, de todos os lados, né? Se são 4 lados e esses 4 lados são iguais, então é 4A, 4 vezes A, tá? Então, 4, se aqui, vamos supor, aqui seja 2 metros, vai ser 4 vezes 2, então o perímetro vai ser 8, tá bom? É isto. Outra forma geométrica muito conhecida é o retângulo, tá? Que também é um quadrilátero, que tem os 4 lados, né? Que tem 4 ângulos retos, tá? Então, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Isso é que vai definir o retângulo, tá? Ele não tem todos os lados iguais, diferente do quadrado. A área do retângulo, como é que a gente tira a área do retângulo? Tá? É base vezes altura, tá? Ou ao contrário, tanto faz. As ordens dos fatores não alteram o produto, né? Isso a gente aprendeu lá com a professora Raimundinha, lá a primeira série, tá? Então, a área, né? A área do quadrado, deixa eu ver se eu tenho uma canetinha aqui boa, gente. Só para a gente mostrar, eu poder aqui. Acho que deixa aqui mesmo. Melhor.
Então, a área do quadrado, desculpa, a área do retângulo é base vezes altura, tá? E o perímetro do retângulo, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter a somatória 2 vezes A, são dois lados iguais, mais 2 vezes B, tá bom? Então, essa aqui é o perímetro, assim eu consigo calcular o perímetro do retângulo. Deixa eu tirar daqui, porque está atrapalhando. Vamos lá. Foi. A outra forma geométrica, né, bem comum, é o paralelogramo. Ah, eu tenho um problema com palavra grande. Ah, é o paralelogramo, que é um quadrilátero também, tá? Que tem os lados opostos iguais. Então, a gente pode ver que, diferente do retângulo, ele não tem ângulos retos, né? Não tem ângulos retos. Mas os lados opostos, eles são iguais, tá? Como é que a gente calcula a área do quadrilátero? É o A vezes o B, tá? Então, o B, eu estou chamando de base, né? E o A aqui, que é essa outra lateral, tá? Então, é assim que a gente calcula a área do paralelogramo. E o perímetro, da mesma forma que no retângulo, tá? 2 vezes o A mais 2 vezes o B, tá bom? Então, isso é bem simplesinho, não tem nenhum mistério. Depois, no próximo episódio, né? No nosso próximo episódio, a gente vai aprender os outros. Deixa eu abrir aqui para vocês poderem me ver. No nosso último bloco, a gente vai aprender o restante, né, das formas geométricas, né, e como é que a gente calcula a área delas também, tá? Para que vocês possam entender. Isso é um conteúdo simples, mas é um conteúdo muito importante para o nosso objetivo, tá bom? Então, até lá! Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último bloco, ao bloco 8 da nossa disciplina Noção de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Eu sou a Ninon Rose Jardim e nesse bloco a gente vai finalizar o capítulo 4, né, onde a gente está falando das formas geométricas, né, e do cálculo de áreas, tá bom? Então, sempre lembrando que essa aula tem todos os direitos autorais reservados ao curso ITED, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela com os slides, para que vocês possam acompanhar, né? Para que vocês possam... Opa! Eu abri o slide errado. Deixa eu voltar aqui. Este aqui. Só um momentinho. Aqui. Agora. Esse aqui é o correto. Vamos lá. Tá? Então, a gente vai dar continuidade ao capítulo 4. A gente ainda está falando de figuras geométricas e cálculos de área. Tá? A gente vai continuar falando das figuras geométricas, né? A gente vai finalizar. Como eu disse para vocês, esses módulos, esses blocos, eles são bem sucintos, porque são conteúdos bem específicos. A gente agora vai falar do triângulo. O triângulo, ele já não é um quadrilátero, né? Porque ele não tem 4 lados. O triângulo, ele é um polígono de 3 lados, né? Então, a gente tem polígonos de vários lados, né? E o triângulo, ele é um polígono de 3 lados. O nome já está dizendo, tá? Então, ele tem uma base e tem a altura do triângulo, tá? Como é que a gente calcula a área do triângulo? Tem essa formulazinha, base vezes altura dividido por 2, tá? É uma fórmula bem básica que a gente estudou lá atrás em matemática, né? Então, em que a gente utiliza, bem utilizada, tá?
Outra forma geométrica que a gente tem é o trapézio. Tá? Então, esse aqui é o formato do trapézio. Ele é um quadrilátero, tá? Que tem dois lados paralelos. Tá? Este lado menor é paralelo ao lado maior. Esses lados paralelos, eles são chamados de bases do trapézio. Então, nós temos a base maior e a base menor. Tá? Então, aqui tem a base menor, a base maior e a gente tem a altura. Como é que a gente calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Então, observem a diferença das duas fórmulas do triângulo, né? Qual é a diferença? Aqui, ó. Aqui a gente faz a somatória das bases, antes de multiplicar pela altura, tá? Diferente aqui do triângulo, que a gente já multiplica direto a base vezes a altura. Então, essa é a diferença das duas fórmulas. O restante é tudo igual, tá bom? E outra forma geométrica que a gente tem é o círculo, tá? E aqui a gente tem o raio, tá? O círculo. O diâmetro é 2 vezes o raio, né? Só lembrando. Observação, né? Que o π, né? A gente tem na fórmula da área, a gente vai precisar utilizar o π. Então, o π ele é sempre 3,14, tá? Porque a gente precisa utilizar aqui na área do triângulo, na área do círculo. Então, a área do círculo, como é que a gente calcula? Π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, 3,14 vezes o valor do raio aqui ao quadrado, elevado ao quadrado. E o comprimento do círculo, como é que a gente... Ou seja, o comprimento aqui é como se eu abrisse o círculo, né? E medisse. Tá? Como é que eu calculo esse comprimento? É 2 vezes, né? O π vezes o raio, tá? Então, é 2 vezes π vezes raio. Bom, então é assim que a gente calcula essas fórmulas, elas são bem básicas, é importante que vocês saibam essas fórmulas para que vocês possam fazer os exercícios sem nenhum problema, tá? E o losango? O que é o losango? O losango ele também é um quadrilátero que tem os 4 lados de mesma medida. Tá? Aí no losango nós temos a diagonal menor e a diagonal maior. Como é que a gente calcula a área do losango? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Então, é dessa maneira que a gente calcula a área, tá? Então, isso é importante vocês prestarem atenção para que vocês possam fazer os exercícios de forma correta, tá bom? E é isso, acho que esse é o último, ó. Vou voltar aqui. Então, gente, eu espero que esses 8 blocos que a gente esteve juntos tenham sido proveitosos, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais, né, sobre o desenho arquitetônico e sobre as noções de construção civil, ter entendido principalmente os termos, que são coisas que vocês vão utilizar muito, né, na profissão de vocês, entendam os tipos de materiais, tipo de estrutura, a função de cada um, né? E o importante é fazer os exercícios para que vocês possam fazer uma boa prova, tá bom? Então, fico muito feliz de ter estado com vocês durante esses 8 blocos e a gente se vê. Sucesso! Tchau!